Bom, meus queridos, aqui é o Thiago, tudo bem? Vamos lá para a resolução da lista de revisão para a prova globalizante. Questão 1. O quadro mostra parte de um manual no qual estão indicadas características técnicas de 3 modelos de chuveiros elétricos. Legal. Observa-se que, dentre os 3 modelos de chuveiro, o modelo X é aquele que requer um disjuntor ou fusível que suporta maior corrente elétrica. Então tem a informação, o chuveiro X é aquele que requer um disjuntor ou fusível que suporta maior corrente elétrica. Bom, então vamos lá. Vamos entender o porquê. Ele deu nesse gráfico aqui, nessa tabela, ele deu a tensão em volts e a potência em watts, beleza? E aqui embaixo, ó, a potência, as maiores potências são 5.500 no X, 6.400 no Y, 7.500 no Z. Se você perceber, o que eu quero que vocês notem? Potência é U vezes I, perfeito? A corrente elétrica ela depende de 2 fatores. Potência sobre tensão é igual a corrente elétrica. Bom, você pode pensar assim, falar, o Z tem a maior potência. Tudo bem, mas a tensão dele, ó, vamos fazer o do Z primeiro. O do Z, eu tenho I de Z é a potência sobre a tensão. A potência dele são 7.500 watts, só que a tensão que ele aguenta é 220 volts. 7.500 dividido por 220 vai me dar uma corrente de aproximadamente 34 amperes. Beleza? Agora, olha o X. I de X é igual a potência sobre a tensão. A potência dele são 5.500 watts, a tensão são 127 volts. 5.500 dividido por 127 vai me dar aproximadamente 43 amperes. Ou seja, então vamos ver agora as respostas. Item A. Funciona com a menor tensão elétrica? Bom, sim, o item X funciona com a menor tensão elétrica, mas não é a justificativa. Apresenta uma menor potência máxima? Sim, ele apresenta a menor potência máxima, mas também não é a justificativa. Apresenta menor razão entre a maior e a menor potência? Não. Apresenta menor diferença entre a maior e a menor potência de funcionamento? Bom, pode até ser verdade, mas não é a resposta. Apresenta maior razão entre a potência máxima e a tensão de funcionamento? Correto. Se você pensar aqui, ó, por que ele tem o maior fusível? Porque a potência sobre a tensão, a maior razão entre a potência máxima e a tensão de funcionamento, que dá a alternativa E. Perfeito? Questão 2, vamos lá? Maria está abrindo uma lavanderia e já possui uma máquina de lavar roupas que consome 60 watts de potência e um ferro elétrico que consome 1.200 watts. O circuito elétrico da lavanderia é alimentado por uma rede doméstica de 110 volts. Está protegido por um fusível de 20 amperes. Maria planeja adquirir uma segunda máquina de lavar roupa para aumentar sua capacidade de lavagem. Qual deve ser a potência máxima da segunda máquina de lavar roupa sem sobrecarregar o circuito elétrico e sem exceder a capacidade do fusível de modo que não seja desarmado? Bom, de novo, potência é U vezes I. Então vamos pensar o seguinte, a potência máxima que eu vou ter, certo? Eu não vou fazer até separado, a potência vai ser a tensão, que são 110 volts, e 20 amperes, que é o limite, certo? Então, 110 vezes 20 vai me dar uma potência máxima de 2.200 watts. Só que essa potência máxima eu tenho o quê? Já possui uma máquina de lavar roupa de 600 watts, um ferro que consome 1.200, mais essa nova vai ter que dar quanto? 2.200 watts. Então, o X vai ser 2.200 watts menos 1.200 com 600 dá 1.800. Então,
2.200 menos 1.800 vai me dar, no máximo, 400 watts, que é o que nós temos na resposta da alternativa A. Questão 3. Uma turma de estudantes de ensino médio recebeu a tarefa de verificar a corrente elétrica que se estabelece em 4 aparelhos distintos: uma geladeira, um ferro elétrico, um ar-condicionado e um chuveiro elétrico. Para solucionar a tarefa, foram informados os valores da potência elétrica e da tensão em cada equipamento, conforme consta a tabela abaixo. Bom, a partir das informações disponíveis, a turma concluiu que a maior corrente elétrica se estabelece em qual aparelho? Bom, vamos lá. Potência é U vezes I. Então, potência sobre tensão é igual a corrente. Bom, vamos lá calcular em cada um deles aqui, ó. Então, I da geladeira. Esse aqui eu não precisava nem calcular, né? Porque ele é baixo, mas vamos lá. 360 watts dividido por 120 volts. Isso aí vai dar 3 amperes. Então, a geladeira já não pode ser, né? Tanto que, ó, olha o ferro. O ferro eu tenho 2.520 watts dividido por 120 volts. Isso aí vai me dar 21 amperes. Então, o ferro está na jogada. O ar-condicionado, vamos lá, 3.300 watts dividido por 220 volts. Isso aí vai me dar 15 amperes. O ar-condicionado perdeu para o ferro. E o último são 4.400 watts do chuveiro dividido por 220 volts. Vai me dar, I do chuveiro, 20 amperes, que também perdeu para quem? Para o ferro elétrico, alternativa B de bola. A foto a seguir mostra um circuito com 3 resistores R1, R2 e R3 conectados a um prontoboard, base de contatos. Nesse tipo de placa, os 5 furos de uma mesma linha indicados pelo retângulo amarelo estão em curto, formando os nós do circuito. Os cabos vermelho e preto, por sua vez, estão conectados aos terminais de uma fonte contínua de 5 volts. Ele quer a corrente que passa pelo resistor R1 será de quanto? Bom, vamos lá, a primeira coisa. Do jeito que ele está aqui, ó, se as placas estão ligadas, então perceba, este ponto aqui, deixa eu fazer até com uma corzinha melhor para vocês enxergarem bem. Então, ó, esses pontos aqui, ó, preenchidos, estão todos ligados. E esses dois estão ligados. Então, perceba o seguinte, o R3, ele está ligado, o R3 ele vale 100 kΩ, 100 kΩ, ele está ligado em paralelo com o R2, que vale também 100 kΩ. E aí, eles estão ligados em quem? No R1, que está aqui, que vale 150 kΩ. Perfeito? Então, no primeiro momento, o que eu vou fazer? Esses dois caras são 2 resistores iguais em paralelo. Então, se são 2 resistores iguais em paralelo, eu posso fazer aquela regrinha básica de R' é 100 kΩ, são 2 resistores iguais, divido eles por 2, isso aí vai dar 50 kΩ, ligado a um outro resistor de 150 kΩ. Finalizando, então, desse esquema eu passei para esse, e agora eu venho, formou uma série, 150 com 50, vai me dar 200 kΩ. Então, no total, I total é o U total sobre R equivalente. O U total são 5 volts ligados em 200 vezes 10 a terceira ohms. Então, o I total, perceba agora o que vai acontecer. O U, que é 5, dividido por 200 vai me dar 0,025 vezes 10 a menos 3 amperes. Eu já vou passar para 1, 2, 3, andei 3 casas, vou deixar 25 vezes 10 a menos 6 de ampere.
ou, I total, 25 microamperes. Só que agora, volta lá para o exercício, ele quer o que passa no R1. O R1 é o que passa o total, então eu já achei que já passam quanto no R1? Os 25 microamperes, alternativa C. Questão 5. Assinale a alternativa que contém o valor da resistência equivalente em ohms da associação de resistores em pontos A e B conforme a figura. Bom, vamos lá. Antes de tudo, o que eu quero que vocês percebam? Primeiro, esses dois caras aqui estão em série, esses dois caras estão em série e esses dois caras estão em paralelo. Por que eles estão em paralelos? Perceba, vou fazer aqui. Os dois caras aqui estão ligados entre o mesmo ponto. Se eu chamei de A e ponto C, tanto 24 quanto 12 está em A e C. Então eu vou calcular, R', dois resistores em paralelo. Produto 24 vezes 12 sobre a soma 24 mais 12. Tudo bem? Então, 24 vezes 12 vai dar 288 dividido por 36. 288 dividido por 36 vai me dar 8 ohms. Então, eu vou trocar esses dois caras por um. Então, ficou aqui o ponto A, o ponto C, e isso aí vai me dar um de 8 ohms. Agora, os dois amarelinhos estão em série. 10 com 14 vai me dar, o ponto B está aqui, 24 ohms. 8 com 16 também vai me dar 24 ohms. Agora, o que aconteceu com esses dois caras aqui? Os dois estão ligados entre A e B. Então, esse daqui de 24 e o outro de 24 estão em paralelo. Dois resistores iguais em paralelo, eu vou trocar eles pelo quê? 24 dividido por 2. Dois resistores iguais em paralelo, 12 ohms. Então, vamos lá. Ficou o primeiro em cima de 8. Então, eu tenho o ponto A e tenho o ponto C. E agora, os dois de 24, eu vou pôr um de 12 ohms. Bom, para finalizar, eles ficaram em série, 8 com 12, 20 ohms, que é o que nós vamos encontrar de resposta em C. Tudo bem? Questão 6. Resistores são dispositivos de um circuito que consomem energia elétrica, convertendo em energia térmica. Em algumas situações, há necessidade de se ter um valor de resistência elétrica maior do que aquela fornecida por um único resistor. Em outros casos, existe a necessidade de se obter uma resistência menor. Nesses casos, pode-se recorrer a uma associação de resistores. Na figura a seguir, mostra uma associação entre três resistores, sendo 2 de 10 e 1 de 20. E os fios que unem são ideais. Determine a resistência equivalente da associação entre os terminais A e B e entre C e B, respectivamente. Olha que interessante, duas formas aí. Primeiro de tudo, se eu pegar entre A e B, então primeiro, entre A e B. Bom, se eu pôr um terminal no A e outro no B, perceba o que vai acontecer. No A, chegou a corrente em A. O que ela vai fazer? Ela vai por dois caminhos. Eu tenho, até chegar no ponto B, eu tenho o 10 ohms por baixo, então verei uma corrente por aqui de I1, e outra corrente, ela subiria e passaria nesses dois, o que coloca esses dois em série. Um de 10 e um de 20 em série vai dar um de 30 ohms. Perfeito? E aí, resistência equivalente, ficou em paralelo o produto 30 vezes 10 sobre a soma 30 mais 10. 30 vezes 10 dá 300, dividido por 40. 300 dividido por 40 vai dar 7,5 ohms. Então, isso aqui seria o caso do AB. Agora, vamos trocar aqui, vou apagar tudo, beleza? O que ele vai fazer agora?
ele vai ligar, ó, entre C e B. Se eu ligar entre o C e o ponto B, perceba, ó, vamos fazer a corrente entrando no ponto C. Chegou aqui a corrente. Ela tem dois caminhos. Por um caminho ela vai pelo de 20 e chega ao B. Então, ó, vou fazer aqui, ó. Num caminho ela vai, vou chamar de BC. Um caminho ela passa pelo de 20. E no outro caminho, ó, vou fazer um azulzinho claro, ela vai, passa pelo de 10 e passa pelo outro de 10, que está em série. Então, 10 com 10 em série vai formar um resistor equivalente de 20. Perfeito? Dois resistores iguais, o R equivalente entre BC, dois resistores iguais, 20 dividido por 2, isso aqui vai dar 10 ohms. Então, ele falou o seguinte, ó, determine a resistência equivalente da associação entre A e B, entre A e B é 7,5, entre C e B vale 10. Alternativa D de dado. Questão 7. A figura apresenta parte de um circuito elétrico composto por resistores em uma associação mista. O resultado da resistência equivalente entre os pontos A e B vale quanto? Bom, vamos lá. Primeiro, olhando aqui, ó, aquela regrinha que eu falei, ó, ponto A, vou falar ponto C. Do ponto C, eu tenho 3 pontos. Então, o que vai acontecer? Ó, a corrente, eu vou fazer assim, ó. Particularmente, esse ponto de cima, a corrente passa por esse e por esse, então eles estão em série. Neste ponto aqui, ó, passa a reta verdinha, vem para esse ponto. E no último ponto, vou fazer a laranjinha, opa, laranja aqui, passa por aqui e passa por aqui. Perceba o que aconteceu. Esses três estão em paralelos, porque eles estão ligados entre o ponto C e eu vou chamar de ponto D, para depois ligar no 0,25. Então, vamos lá. Ó. O primeiro resistor está no ponto A, e aí eu tenho quanto? 0,25 R. 0,25 R. Aí, o que acontece? Eu tenho 3 resistores. Então, na parte de cima, o roxinho, ó, 0,5 com 0,5, então aqui eu tenho R em cima, um R, beleza? Opa, deixa eu puxar um pouquinho para cá, um R. Ixi, não deu. Espera aí que não tá pegando aqui. Vou até abaixar um pouquinho aqui. Vou pôr aqui, ó. Um minutinho. Vou pôr um R. Aí eu tenho o verdinho, que vale quanto? 2 R's, que vem para cá. E aí eu tenho o laranjinho, que é R mais R, vale quanto? 2 R's também aqui embaixo. Então, esses três estão em paralelo, que vão ligar com o de 0,25 R, beleza? 0,25 R. E aqui está o ponto B. Então, perceba, eu vou fazer esse paralelo. São 3 resistores em paralelo. Então, eu vou fazer, ó, 1 sobre R', que é o R equivalente, é igual 1 sobre o primeiro, que é R, mais 1 sobre 2 R's, mais 1 sobre 2 R's. Então, particularmente, vai ficar 1 sobre R' igual MMC, eu vou pôr 2 R's. 2 R's por 2, por R dá 2. 2 vezes 1, 2. 2R por 2R, 1 vezes 1, 1. 2R por 2R dá 1 vezes 1, 1. Então, 1 sobre R' igual a 4 sobre 2 R's. Se eu inverter esse lado, 2R sobre 4, que dá meio R. Então, o que vai acontecer? Ó? Eu tenho esse cara, o primeiro, que é 0,25 R. Esses três agora se tornaram um resistor de 0,5 R, ligado com mais um resistor de 0,25 R. Bom, como virou uma única série, 0,5 com 0,25 com 0,25 vai dar 1 R, que é o que nós temos na resposta D de dado. Então, a 7, alternativa. Questão 8. Utilizando 4 resistores e um gerador ideal E, Epson e os fios ideais, constrói um circuito elétrico como representado na figura a seguir.
Considerando os elementos representados, qual é o valor da corrente elétrica alcançada no circuito pelo gerador Epson? Bom, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a seguinte, ó, repara. 4 com 6. 6 vezes 4, 24. 2 vezes 12, 24. Então, é uma ponte de Winston. Então, particularmente, esse fio aqui do meio, ó, entre A e B, não está servindo para nada. A diferença de potencial dele é 0. Então, particularmente, o que eu vou fazer? Eu vou redesenhar esse circuito e aí eu tenho o de 4 ohms em cima, ligado com o de 12 ohms, beleza? Por baixo eu vou ter o de 2 ohms, ligado com o de 6 ohms. Legal. E esses caras estão ligados aonde? A minha força eletromotriz de 12 volts. Isso aí é um gerador ideal nesse caso. Beleza? E aí agora eu vou ser bem prático. Vou até facilitar minha vida. 4 com 12, eu vou apagar esses dois. 4 mais 12 dá um resistor de 16. Beleza? Embaixo a mesma coisa. 2 com 6 vai dar um resistor de 8 ohms. E aí eu tenho um paralelo. E aí, vamos lá. 2 resistores em paralelo, o produto, 8 vezes 16, sobre a soma, que é 16. 16 mais 8. Não é vezes, aqui é um mais, viu, pessoal? Mais 8. Perfeito? Então, R' vai ser 8 vezes 16 dá 128. Dividido por 16 mais 8, que dá 24. Então, R' vai dar 128 dividido por 24, que vai dar 5,3333. Então, esse é o R'. Particularmente, se você não quiser, faz a conta, vamos dividir por 2, ó. 128 por 2 vai dar 64 por 12. Se eu dividir de novo por 2, vai dar 32 sobre 6, que é a mesma coisa que 16 sobre 3 ohms. Então, particularmente, perceba, eu tenho um resistor, esses dois vai dar 16 sobre 3 ohms, e a minha tensão, que vale 12 volts. Então, eu simplifiquei o circuito. Como I é U sobre R, o U vale 12, dividido pelo R, que é 16 sobre 3, mantenho o primeiro, inverto o segundo, multiplicando. Eu não fiz a conta antes, porque agora vai dar uma facilitada, né? 36 sobre 16, 36 dividido por 16, isso aí vai dar aproximadamente, não, igual, perdão, não é nem aproximadamente, vai dar 2,25 amperes, que é o que você vai encontrar na resposta A. Tudo bem? Questão 9. Entre os pontos A e B foi construído um circuito com os fios e chaves ideais e resistores de 60 ohms, com a configuração apresentada na figura. Com a chave aberta, o circuito apresenta um determinado valor para a resistência equivalente. Quando essa chave é fechada, a razão entre o valor da resistência equivalente com a chave fechada e o valor da resistência equivalente com a chave aberta é igual a quanto? Mais uma vez, pessoas, esse cara e esse cara multiplicado deu esse com esse, são todos iguais. Então, o que acontece? Não muda nada no circuito. Então, se não mudar nada, porque eu tenho uma ponte de Winston ligando aqui, então o que vai acontecer? A razão que ele quer entre a equivalente da aberta e a fechada, a razão vai ser igual a 1. Por quê? Porque não vai mudar nada no circuito, o anterior e o outro. Particularmente, eu tenho na parte de cima 2 resistores em série, na parte de baixo 2 resistores
em série. Então, a questão 9, alternativa I. Questão 10. Vamos lá. Para verificar se todos os resistores de um circuito estão funcionando corretamente, um eletricista afere, com auxílio do amperímetro, a corrente elétrica que passa por uma região desse circuito, conforme representado na figura. Sabendo que os fios de ligação e o amperímetro gerador são ideais, caso todos os resistores estejam funcionando, a corrente corretamente, o amperímetro medirá uma corrente de quanto? Bom, vamos lá, de novo. Esses três caras estão ligados no mesmo ponto. Então, esses três aqui estão em paralelo. Então, essa primeira parte aqui, ó, já vou fazer de cara. R' são três resistores iguais em paralelo. Então, eu pego a resistência e divido pelo número de resistores. Isso aqui vai dar 20 ohms. Então, ó, os primeiros três ali, eu vou substituir por um único de 20 ohms. E esse cara vai estar ligado à bateria de 100 volts. Por enquanto, uma bateria ideal. Vem o amperímetro, perfeito? E aí, repara, esses dois estão em série. A corrente, ó, só tem um caminho. 40 com 40 vai dar quanto? 80 ohms. Então, esses dois caras somados dá 80 ohms. Particularmente, a resistência equivalente desse circuito, se agora é uma série, vale 100 ohms. Então, o I total é o U sobre R equivalente. E esse amperímetro vai medir a corrente no caminho. O U são 100 volts. A resistência equivalente são 100 ohms. Então, o I total vai dar 1 ampere, que é o que nós vamos encontrar na resposta da alternativa A. Questão 11. O multímetro é um aparelho de multifunções capaz de medir tensão, corrente e resistência, conforme a seleção da função desejada. Nas figuras 1 e 2, esse aparelho foi empregado no mesmo circuito cumprindo funções diferentes. De acordo com as exposições do multímetro no circuito da figura, foram medidas respectivamente... Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou olhar a figura 1. Se você perceber, a minha lâmpada está aqui. E o multímetro, olha aqui, ó. O multímetro, eu vou pegar aqui até grifar, ó. O multímetro está ligado entre um ponto da lâmpada e o outro ponto da lâmpada. Então, nesse primeiro caso, o multímetro está em paralelo com a minha lâmpada. Se o multímetro está em paralelo, ele está funcionando como um voltímetro. Então, ele está medindo tensão. No segundo caso, perceba agora o que eu vou fazer aqui, ó. A corrente sai da lâmpada, passa pelo multímetro e segue o caminho. Se ela passa pelo multímetro e segue o caminho, então o que eu tenho? Eu tenho a lâmpada aqui e, particularmente, ela entra no aparelho e sai do aparelho. Então, ela está em série com o circuito. Se ela está em série, está funcionando como um amperímetro. Então, no primeiro caso, ele vai medir a DDP ou a tensão, certo? Então, vamos ver a diferença de potencial. Então, se ele está medindo a diferença de potencial, ou é C ou é D. E no segundo caso, ele está medindo a corrente elétrica. Então, só pode ser a alternativa C, a diferença de potencial, e a corrente elétrica. Questão 12. Vamos lá. O circuito elétrico é composto de três resistores ôhmicos R1, R2, R3, associados em paralelos e ligados a uma bateria ideal de força eletromotriz Epson. Nessa situação, as intensidades das correntes elétricas que percorrem esses resistores são indicados na figura. Bom, primeira coisa, se eles estão em paralelo, uma coisa eu já vou deixar de cara para vocês. A tensão neste cara, eu vou falar de UAB. Olha lá, ele está ligado entre o ponto A e o ponto B. Só que esse também está ligado entre B e o A. Então, a tensão dos dois é igual, UAB. E a tensão desse cara também é igual a UAB. Então, os três possuem a mesma tensão.
Perfeito? Então, ó, nesse circuito, os três têm a mesma tensão. Então, no circuito da figura, UAB do 1 é igual a UAB do 2, que é igual a UAB do 3. Beleza? Então tá. Em um segundo momento, cuidado com isso, ó. Em um segundo momento, o circuito é reorganizado de forma que esses mesmos três resistores estejam associados em série ligado à bateria. Agora, ó, o circuito 2, no circuito 2, esses caras vão estar em série. Então, vai estar o R1, vai estar o R2 e vai estar o R3. Beleza? Ligados em série com quem? Com a bateria. Vou pôr a bateria aqui, ó, não tem problema nenhum. Perfeito? Então tá bom. Só que daí você fala, tá, mas o que serviu o primeiro circuito? Ele serviu para mostrar o seguinte. Quem é o AB de 1? R1 vezes a corrente, que é 10 miliamperes. O AB de 2 é quanto? R2 vezes 30 miliamperes. E o AB de 3 é o quê? R3 vezes 60 miliamperes. Tudo bem ou não? Por que eu quero mostrar agora isso aqui? Ó? Vou dividir tudo por 10. Vou dividir todos por 10 miliamperes. Ó, 10 miliamperes, 10 miliamperes e 10 miliamperes. Ele acabou de mostrar para vocês que R1 é igual a 3R2, que é igual a 6R3. Beleza? Legal. Agora, ó, a nova configuração, a relação entre as diferenças de potencial, o 1, o 2 e o 3, que se estabelecem, respectivamente, entre as extremidades de cada resistor. Então, perceba o que vai acontecer. Nesse circuito aqui de baixo, a corrente vai ser a mesma, ó. I é igual. I vai ser igual em todos, eles estão em série. E aí, pensa comigo, esse é o epsilon. Eu também sei o quê? Que eu vou ter agora aqui, ó, vou fazer assim, eu vou ter o 1, vou fazer de verdinho aqui, ó, o 2, e vou ter, deixa eu ver outra cor bonitinha, o 3 aqui, ó, vou fazer azul clara. O 3. Eu sei que a soma, as correntes são iguais, então perceba o seguinte, a corrente que vai passar no I1 é igual à corrente que vai passar no I2. É a laranjinha. I é U sobre R. Então, pensa comigo. I1 é U1 sobre R1, que vai ser igual a U2 sobre R2. Perfeito? Se você olhar aqui, ó, U1 sobre R1 é igual a U2 sobre R2. Você fez a mesma coisa, professor? Sim, só que perceba. O que eu quero mostrar agora aqui para vocês? O R1 não é igual a 3R2? Então, no lugar do R1, eu vou pôr quanto? 3R2. E aí, ó, corto, passo 3 multiplicando, o 1 é 3U2. Se o 1 é 3U2, já tiro a resposta. Ó, não pode ser a primeira, não pode ser a segunda, só pode ser a C, né? Aqui, perceba que eu também não posso ser aqui e também não pode ser essa. Só pode ser a alternativa C. O 1 é 3U2, que vai ser 6U3. Então, como que eu posso provar isso? A corrente que passa pelo 1 é igual à corrente que passa pelo 3. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. I1, 1 sobre R1 é igual a 3 sobre R3. Só que perceba, de novo aqui, ó, o R1 é igual a 6R3. Então, no lugar do R3, deixa eu fazer aqui, ó, 1 sobre, no lugar do R1 eu vou pôr 6R3. É igual a U3 sobre R3. Corta, o 1 é igual a 6U3. E aí é o que eu vou encontrar na alternativa C.
Questão 13. Uma bateria de força eletromotriz 9 volts e resistência interna R está inserida num circuito contendo um resistor de resistência 10 ohms e uma chave, conforme a figura a seguir. Quando a chave é ligada, a corrente no circuito é 0,75. O valor da resistência é... Então vamos lá fazer um resuminho aqui básico de novo. Se eu olhar só para o gerador, U é epsilon menos R vezes I, beleza? Se eu olhar para o resistor, eu tenho que U é R vezes I. Ligando os dois aqui, né? Como o U é igual para os dois, o U que vai para o circuito é igual ao U que chega no resistor. Então eu tenho que R1 vezes I é epsilon menos R'. R1 vezes I mais R' vezes I é igual a epsilon. E eu cheguei na equação de Euler. Perfeito? Se ele deu que a corrente é 0,75, o R1 vale 10, o R' vale quanto? Eu não sei. Isso é igual a quanto? O epsilon, que é a força eletromotriz, que é 9. 0,75 vezes 10, 7,5 mais 0,75R igual a 9. 0,75R é igual a 9 menos 7,5 dá 1,5. Então, R é igual a 1,5 sobre 0,75. Esse R'inho dá 2 ohms, que é a nossa resistência interna alternativa A. Então, questão 13, alternativa. Questão 14. Na figura a seguir, tem-se um gerador com força eletromotriz de 100 volts e a resistência interna de 5 ohms. Além do gerador, tem-se um resistor de resistência de 95. Existe também um amperímetro e um voltímetro, ambos ideais. Dessa forma, pode-se afirmar que a leitura do voltímetro é de quanto? Pessoal, primeiro, esquece o voltímetro, esquece o amperímetro. Mas só para complementar, lembrem-se, o voltímetro está ligado em paralelo com o componente que ele vai medir. Então, ele vai medir a tensão no resistor. O amperímetro vai medir a corrente. Então, se eu for pela corrente, I é igual ao epsilon sobre R1 mais R'. Então, I é igual. O gerador tem 100 volts de força eletromotriz, o R1 é 95, o R' é 5, então I vai dar 100 volts sobre 100 ohms, a corrente vai dar 1 ampere. Beleza? Essa é a corrente que passa. Bom, acabei de descobrir que a corrente que vai passar aqui é de 1 ampere. Agora, vamos medir quem? A tensão. U é R vezes I. A resistência são 95 ohms, a corrente é 1 ampere, então a tensão em cima vai ser quanto? 95 volts. É o que nós temos na resposta da alternativa E. Então, 14, alternativa E. Questão 15. A força eletromotriz de um determinado gerador é 20 volts. Quando conectada a um circuito que lhe requisita uma corrente de intensidade 2 amperes, a tensão medida entre os terminais é 16 volts. Bom, então, vamos lá. Se eu tenho um gerador, U é epsilon menos R vezes I. Ele acabou de falar que é 20 menos R vezes I. Só que agora o que ele comentou? Ó, quando conectado a um circuito que ele requisita uma corrente de 2 amperes, então quando a corrente for de 2 amperes, a tensão medida é 16 volts. Então, olha lá, 20 menos R vezes 2, particularmente, ó, menos 2R vai para o outro lado, vai ficar quanto? 2R é igual a 20 menos 16. 2R igual a 4. Então, R igual a 2 ohms. Desse modo, a resistência interna desse gerador é de 2 ohms. Então, questão 15, alternativa C.
Questão 16. Bora lá para frente do tiãozinho. Então, física 2. A lei de Coulomb é uma lei da física que descreve a interação eletrostática entre partículas eletricamente carregadas. Formulada e publicada pela primeira vez em 1783 pelo físico francês Charles-Augustin de Coulomb. Foi essencial para o desenvolvimento do estudo da eletricidade. Essa lei diz respeito à interação eletrostática, atração ou repulsão entre duas cargas elétricas, conforme ilustra a figura a seguir, e é válida unicamente para um sistema de duas cargas pontuais, ou seja, duas partículas com carga concentrada em uma região muito pequena do espaço. Legal, ele dá a lei de Coulomb. Tendo como referência o texto e a imagem anteriormente apresentados, assinale a alternativa correta. Ele quer a minha opção correta na 16. Bom, então vamos lá. Vamos item por item. A lei de Coulomb relaciona a intensidade da força eletrostática com a distância entre duas cargas. A força é diretamente proporcional ao produto dos módulos entre as cargas e também diretamente proporcional à distância que separa as cargas. Bom, falso. Por quê? Força módulo de K, que é a constante, módulo de Q1, módulo de Q2, sobre a distância ao quadrado. Então, quando ele está falando aqui, ó, é diretamente proporcional à distância, tá errado, é inversamente proporcional à distância. Quanto maior a distância, menor a força. Considerando-se a constante de Coulomb no vácuo de 9 vezes 10 a nona, para duas cargas elétricas, cada uma com 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, separadas no vácuo por uma distância de 1 milímetro, opa, cuidado com isso aqui, ó, 1 milímetro. 1 milímetro é 1 vezes 10 a menos 3 de metros. A intensidade da força de interação é 3,6 vezes 10 a quarta. Bom, vamos lá. F é igual. Considerando a constante 9 vezes 10 a nona. 9 vezes 10 a nona. Para duas cargas, cada uma com 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Já vou pôr em módulo aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 6 vezes 2 vezes 10 a menos 6 sobre a distância de 1 milímetro é 1 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, pessoal. Cuidado com isso, que foi o erro que vocês mais cometeram na outra prova. Eu não vou fazer muita conta, eu vou fazer o seguinte, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 9, 36. Vezes 10, 9 menos 6 dá mais 3. Menos 6, menos 3. Sobre 10 a menos 3 ao quadrado dá 10 a menos 6. Se eu passo esse daqui para cima, vai 36 vezes 10 mais 6 menos 3, 3 newtons. Ou 3,6 vezes 10 à quarta newtons, o que deixa a alternativa B como sendo a correta. Perfeito? Vamos lá. Para cá, vamos só achar quais são os erros aqui das outras. Para dois corpos carregados eletricamente, mantendo-se os modos das cargas elétricas, a força de atração elétrica entre eles se modifica caso as duas massas sejam alteradas, pois, de acordo com a terceira lei de Newton, lei da ação e reação, as forças de atração entre os corpos são diferentes em módulo? Não. Ação e reação tem que ser igual. Uma importante propriedade da força elétrica é que ela é uma grandeza física escalar? Não, ela é vetorial. Tem direção, tem sentido e tem intensidade. Por convenção, quando duas cargas têm o mesmo sinal, a força é atrativa, e quando as cargas têm sinais opostos, a força é repulsiva? Não, ao contrário, né? Cargas e sinais opostos, atração. Sinais iguais, repulsão. Está até escrito isso, está até descrito isso no desenho. Questão 17. Duas cargas pontiformes de módulo 2 microcoulombs estão no vácuo e separadas por uma distância de 3 centímetros. Cuidado aqui. 3 centímetros é 3 vezes 10 a menos 2
de metro. E olha a unidade aqui, ó, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Sempre confere. Sendo a constante eletrostática 9 vezes 10 a nona, o módulo da força de interação elétrica entre elas. Pessoal, fica aquela dica que eu sempre dou. Tô com dúvida. A constante é 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Perceba, Newton é a unidade de força. Metro quadrado, ó, Newton é a unidade de força. Metro quadrado é distância ao quadrado. Coulomb ao quadrado são as cargas. Então, é o módulo da carga 1 com o módulo da carga 2. Se você passa aqui, ou está com dúvida, K, módulo de Q1, módulo de Q2, sobre, passa dividindo a distância ao quadrado, é a força. Então, se você tem a dúvida, olha para as unidades. Então, vamos lá. F é igual a 9 vezes 10 a nona, 2 microcoulombs. 2 vezes 10 a menos 6. Se são duas, já estou tirando do módulo 2 vezes 10 a menos 6, sobre 3 centímetros. Cuidado, é 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Perceba uma coisa aqui, ó, números muito parecidos com o que nós tivemos no anterior. Só que eu não vou fazer a conta, vou deixar, ó, 9 vezes 2 vezes 2, 4. Vezes 10 a quanto? 9 menos 6 dá 10 a nona. Com 10 a menos 6 dá 10 a terceira. Com 10 a menos 6, 10 a menos 3. Sobre 3 ao quadrado é 9, 10 a menos 4. O que acontece aqui? O 9 com 9 cortei. F é igual a 4 vezes 10 a menos 1, ou mais 1, perdão, porque menos 4 vai para cima, newtons. 4 vezes 10 a mais 1 newtons é a alternativa E. Então, questão 17, alternativa. Questão 18. Qual a força de interação entre dois corpos de cargas opostas de 2 vezes 10 a menos 7 e 2 vezes 10 a 12 em módulo, sabendo que a distância entre eles é de 2 metros? De novo, força. Então, F igual K0 módulo da carga 1, módulo da carga 2 sobre D quadrado. K0, 9 vezes 10 a nona. Já está em módulo 2 vezes 10 a menos 7. Tirei aqui, ó, sem o valor, né? Positivo, negativo, tanto que ele não falou. 2 vezes 10 a 2. Cuidado aqui. E a distância é de 2 metros. Como já está em metro, eu posso pôr direto 2 ao quadrado. Está em metro, tudo bonitinho. Então, F vai dar 9 vezes 2 vezes 2, 4 vezes 10. 9 menos 7 vai dar 10 ao quadrado. Com 10 ao quadrado, 10 à quarta. Sobre 4. Então, esse exercício é até mais fácil. 9 vezes 10 à quarta newtons. É o que eu tenho na resposta da alternativa A. Então, questão 18, alternativa A. Questão 19. Duas cargas elétricas A e B contêm 1 coulomb cada e estão separadas 1 metro uma da outra, como mostra a figura. Considerando a constante eletrostática do meio entre as cargas igual a K, o módulo da força elétrica que entre elas e o campo elétrico que uma gera na outra, respectivamente, são iguais a... Bom, bem legal essa questãozinha aqui. Por quê? Primeiro, a força elétrica é o quê? K0, módulo de Q1, módulo de Q2 sobre D ao quadrado. Perceba o seguinte, duas cargas A e B contêm 1 coulomb cada, estão separadas a 1 metro, considerando a constante eletrostática do meio como K. Então, K, 1 vezes 1 sobre 1 ao quadrado. Então, a força é K, porque é 1 vezes 1 dá 1, vezes K dá K, sobre 1 dá K. Então, particularmente, eu já tenho como resposta o quê? Tem que dar K, então não pode ser nem AB, nem AC, nem AD. Tudo bem? Agora, o que ele pediu? Aqui, tá vendo? Ele está gerando, ó, entre elas, o modo da força entre elas e do campo elétrico. Então, perceba o que eu falei para vocês também, ó. F é K0, módulo de K1, módulo de Q2 sobre D quadrado.
Lembrem-se, isso aqui é o campo que um gera na outra. Particularmente, eu tenho que F é o campo de uma vezes eu tornei a outra carga de prova. Então, o que está acontecendo? A força sobre a carga vai ser igual ao campo. Perfeito? Se a força é K sobre a carga, que é 1 coulomb, então o campo também vai ser igual a K. Portanto, a resposta é a alternativa E. Questão 19, alternativa E. Questão 20. A intensidade do vetor campo elétrico num ponto situado a 5 centímetros de uma carga pontiforme igual a 2 microcoulombs no vácuo, onde K igual a 9 vezes 10 a nona, é. Então, olha que legal essa aqui para definir. Então, eu tenho uma carga, perfeito, essa é uma carga pontual. Então, a intensidade do vetor campo elétrico num ponto situado a 5 centímetros. Então, eu estou pensando na distância de 5 centímetros. De uma carga elétrica pontiforme 2 microcoulombs. Então, vamos falar que essa carga tem mais 2 microcoulombs. Não tem problema isso. Só para complementar. Então, o campo aqui, ele está saindo. Esse é o campo. Ó. Não tem nenhuma carga lá. Este é o campo elétrico. Beleza? Então, se eu pensar aqui, ó, o campo é a constante, o módulo da carga, sobre D ao quadrado. Então, eu tenho 9 vezes 10 a nona. A carga é 2 vezes 10 a menos 6. Sobre a distância, 5 centímetros, é 5 vezes 10 a menos 2 de metro. Tem que estar em metro, porque, olha lá, Newton metro. Então, vamos lá. E aí até um errinho aqui que tá faltando um quadrado aqui, hein, ó. Isso aqui tá faltando um quadrado, não tinha nem visto. Bom, então, 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então, o campo é igual. 9 vezes 2, 18, vezes 10 a terceira, sobre 5 ao quadrado, 25 vezes 10 a menos 4. Então, vamos lá. 18 dividido por 25 dá 0,72 vezes 10 a sétima newtons por coulomb. Então, isso aqui dá 7,2 vezes 10 a sexta newton por coulomb, que é o que nós temos na alternativa A. Questão 21, caminhando aí para o final. O gráfico da figura F4 mostra a dependência do campo elétrico E criado por uma carga pontual Q em função da distância R. Determine o valor aproximado desta carga. Bom, bem legal essa questãozinha. Suponha a seguinte constante. Olha lá, K é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Pessoas, geralmente, essa aqui é uma questãozinha que vocês se enroscam com o gráfico. Então, ó, primeira coisa, eu vou pegar este ponto aqui, ó. O campo deste ponto, ó, E é 2,5, não se esqueça que tá 10 a terceira volt por metro. Perfeito? Tem que ficar esperto com isso. Qual que é, neste ponto, a distância? A distância são 3 metros. Então, o D igual a 3 metros. Isso facilitou a questãozinha. Então, E, K, módulo de Q sobre D quadrado. Se ele quer o módulo da carga, então vou passar o D multiplicando. E vezes D quadrado sobre o K é igual ao módulo da carga. Beleza? O E, 2,5 vezes 10 a terceira. A distância, 3 ao quadrado, sobre o K, que é 9 vezes 10 a nona. Isso é igual ao módulo da carga. Então, vamos lá. Primeira coisa, 9 com 9 cortou. Então, vai dar o módulo da carga, 2,5 vezes 10.
10 a nona vai para cima, 10 a menos 9, mais 3, menos 6 coulombs. Então, particularmente, 2,5 vezes 10 a menos 6 coulombs não tem uma resposta exata. Quer dizer que eu não peguei aqui. O valor mais próximo seria quanto? 2,2 vezes 10 a menos 6. É óbvio que ele falou o valor aproximado desta carga. Por isso, se eu escolhesse um outro valor, tá vendo que não batia certinho aqui, ó? Era para dar um pouquinho mais próximo, mas a resposta é A e na lista também a resposta aceita era A, era a mais próxima. Beleza? Questão 22, vamos lá. Considere uma carga pontual Q. Admita que em um ponto localizado a uma distância D dessa carga, a interação do campo elétrico correspondente seja E. Então, ó, desta parte, ó, considere uma carga pontual Q. Admita que em um ponto localizado a uma distância D, a intensidade do campo elétrico seja E. Então, ó, E é igual a K, Q sobre D ao quadrado. O valor do campo elétrico corresponderá a E sobre 16 em um ponto distante de Q localizado a qual distância? Bom, então eu vou ter um E2 que vai ser igual a quanto? K, né? Vezes módulo de Q sobre a distância 2 ao quadrado. Perceba o seguinte, este E2 aqui, ele é quanto? E sobre 16. Isso é igual a Q sobre D2 ao quadrado. Perceba o seguinte aqui, pessoal. O que eu vou fazer para ficar mais fácil? Ó, lembra, vou passar o 16 para lá, vai ficar E é igual a 16 módulo de Q sobre D2 ao quadrado. Quem é o E? O E está aqui, ó. O E é esse cara, ó. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer? No lugar do E, eu vou pôr K módulo de Q sobre D ao quadrado é igual a 16 K módulo de Q sobre D2 ao quadrado. Esse corto com esse. E aí, o que eu tenho? Multiplicando em cruz, eu tenho que D2 ao quadrado é igual a 16D ao quadrado. Se eu tiro a raiz dos dois lados, eu tenho que D2, raiz de 16 é 4D. Isso dá a alternativa C. Tudo bem? Então, questão 22, alternativa C. Questão 23. Um elétron, Q igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, quando está na presença de um campo elétrico E, fica submetido a uma força de 3,2 vezes 10 a menos 18 newtons. Determine o módulo do campo elétrico E. Bom, a questão direto, força elétrica é o módulo da carga vezes o campo. Se eu tenho uma força de 3,2 vezes 10 a menos 18 newtons, era um elétron, então o módulo é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs vezes o campo. Então, eu vou passar dividindo, vai ficar 3,2 vezes 10 a menos 18 newtons, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Isso é igual ao campo. 3,2 por 1,6 vai dar 2 vezes 10 a 1 newton por coulomb, ou 2 vezes 10 a 1 volt por metro, que é o que eu vou ter na resposta C, né? 20 volts por metro. Questão 24. Em 1923, o Prêmio Nobel de Física foi dado ao físico norte-americano Robert Millikan por sua descoberta do valor da carga fundamental através de seu experimento com gotículas de óleo e também por suas contribuições para o efeito fotoelétrico. No experimento de Millikan, uma gotícula de óleo carregada é equilibrada contra a ação da gravidade por um campo elétrico e observada através de uma lente de aumento. Qual seria aproximadamente o número de elétrons de uma gota cuja massa é de 1,1 vezes 10 a menos 14, que
que está equilibrada em um campo elétrico de 1,68 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Bom, e a carga do elétron está aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, uma questãozinha que eu resolvi lá no pré-veste com vocês. Mas pensem, a gota de óleo está aqui, perfeito? Essa é a gota de óleo. Para ela estar equilibrada, primeira coisa, o peso dela está para baixo. Beleza? A força elétrica tem que estar para onde? Para cima. Para ela estar equilibrada, o que eu tenho? Que a força elétrica tem que ser igual ao peso. Legal? Quem é a força elétrica? Carga, o módulo da carga, vezes o campo. O peso é a massa vezes gravidade. Então, o que ele está pedindo? Qual aproximadamente o número de elétrons? Então, eu vou achar a carga, beleza? Então, vamos lá. Módulo da carga igual, vezes o campo é 1,68 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. A massa já está em quilo, então facilitou muito minha vida. 1,1 vezes 10 a menos 14 quilos. A gravidade é 10. Então, a carga vai ser igual a 1,1 vezes 10 a menos 13, dividido por 1,68 vezes 10 a quinta. O módulo dessa carga, eu vou ter 1,1 dividido por 1,68, vai dar aproximadamente 0,65 vezes 10 a menos 18 coulombs. Carga é o número de elétrons vezes o E, que é 0,65. Se você quisesse ter deixado o valor, também dá na mesma. Facilitaria um pouco mais a conta, mas tudo bem. N é 0,65 vezes 10 a menos 18 sobre 1,6 vezes 10 a menos 19. 0,65 dividido por 1,6 vai dar aproximadamente 0,4 vezes 10 a 1, ou o número seria aproximadamente 4 elétrons. 4 elétrons é o que eu tenho na alternativa D de dado. Então, questão 24, D de dado. Só uma coisa importante aqui. Se é elétrons, vale a pena chamar a atenção. Lembra, o que significa um campo? Deixa eu fazer no sentido aqui, ó. O que significa um campo para cima? Por exemplo, um campo para cima quer dizer que eu tenho ou uma carga positiva embaixo ou uma carga negativa em cima. Tanto faz. Se eu estou equilibrando uma carga negativa... Opa, que eu fiz bobeira aqui, apaguei o que eu não devia. Se eu estou equilibrando uma carga negativa, certo? Então, o que aconteceria? Particularmente, eu tenho elétrons aqui. Meu campo teria que estar para onde? Para baixo. Por que meu campo teria que estar para baixo? Porque quer dizer que tem ou uma carga positiva aqui em cima. E aí, uma carga negativa sofreria uma força elétrica para onde? Para cima. Só para complementar a explicação. Questão 25. Uma gotícula de tinta dentro de uma impressora jato de tinta possui uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 10 coulombs e é desviada para o papel por uma força de 3,2 vezes 10 a menos 4. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a intensidade do campo elétrico que produz tal força. Bom, parte importante. A intensidade, ele quer saber só o valor, por isso que eu não preciso eu só tenho um módulo direto, né? Força é o módulo da carga vezes o campo. Perfeito? Então, força sobre o módulo da carga é igual ao campo. Então, é desviada por uma força de 3,2 vezes 10 a menos 4 newtons. A carga tem 1,6 vezes 10 a menos 10 coulombs. Então, este campo seria 2 vezes 10 a sexta newton por coulomb. E aí, toma cuidado. 2 vezes 10 a sexta newton por coulomb é o que eu tenho na alternativa C. Repara uma coisa aqui,
só para chamar a atenção. Cuidado com isso aqui, ó. Às vezes o cara pode trocar a unidade aí para vocês, se vocês se enroscarem. Questão 26. Está acabando. As máscaras de proteção N95 e PFF2 se tornaram ferramentas importantes no combate à disseminação do novo coronavírus durante a pandemia da Covid-19. Essas máscaras possuem fibras compostas de um material com campo elétrico permanente e são capazes de realizar uma filtragem eletrostática. Uma das partículas ou gotículas dispersas no ar. Considere um campo elétrico uniforme de 4 vezes 10 a menos 2 volts por metro em uma região do espaço. A diferença de potencial elétrico entre duas linhas tracejadas, paralelas entre si, perpendiculares à direção desse campo elétrico, separadas por uma distância d, conforme mostra a figura a seguir, é igual a... Bom, vamos lembrar daquele querido, amado professor de matemática, nosso querido Edu. Bom, o meu campo, 4 vezes 10 a menos 2 volt por metro. Qual que é a distância? 5 vezes 10 a menos 6 metros. Isso vai dar o quê? Metro com metro cortou. 4 vezes 5, 20 vezes 10 a menos 8 volts. Esse é o U. Ou 2 vezes 10 a menos 7 volts, que é o que nós vamos encontrar na alternativa B de bola. Tudo bem? Questão 27. Vamos lá. A experiência de Millikan, olha aqui que interessante, realizada no início do século XX, mediu a carga do elétron com precisão pela primeira vez, utilizando para isso o estudo do equilíbrio entre gotas de óleo carregadas em um campo elétrico uniforme. A figura mostra uma gota de óleo de massa M igual a 1 mg carregada com uma carga elétrica Q, sendo equilibrada no interior de um capacitor que produz um campo elétrico de 2.500 volts por metro. Supondo que todo o experimento esteja no vácuo, o valor da carga elétrica Q necessária para que a gota de óleo se mantenha em equilíbrio no interior. Bom, legal essa questão e eu já vou começar com o básico. Bom, o peso dessa carguinha vai estar para onde? Para baixo. E se ela está em equilibrado, a força elétrica vai estar para onde? Para cima. Beleza? Repara uma coisa, que o campo elétrico está para onde? Para cima. Legal? Campo elétrico para cima significa que eu tenho cargas positivas embaixo e cargas negativas em cima. Pensa, melhor forma, se a força está no sentido do campo, quer dizer que essa carga só pode ser uma carga positiva. Ou, olha, se aqui é negativa e embaixo é positiva, ela está sendo atraída para cima, essa carga aqui só pode ser positiva. E por que eu estou chamando a atenção isso? Se ela só pode ser positiva, eu já tiro a B e a E. Perfeito? Então lembra, se a força elétrica está no mesmo sentido do campo, esta carga aqui ela é positiva. Agora vamos calcular. A força elétrica tem que ser igual ao peso. Módulo de Q vezes E igual a mg. Beleza? Só que aí, o que acontece? Vamos lá. A figura mostra uma gota de óleo de massa M igual a 1 miligrama, certo? 1 miligrama. Então, vamos lá. 1 miligrama é 1 vezes 10 a menos 3 de grama, só que eu preciso em quilograma. É 1 vezes 10 a menos 6 de quilograma. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. O campo E é 2.500, deixa eu escrever aqui já bonitinho. 2.500 é 2,5 vezes 10 a terceira volt por metro, vezes a carga. Meus queridos, Q igual. Isso aqui vai dar 1 vezes 10 a menos 5, dividido por 2,5 vezes 10 a terceira. Bom,
1 sobre 2,5, 0,4 vezes 10 a menos 8. Ou 4 vezes 10 a menos 9 coulombs. Como eu sei que ela só pode ser positiva, alternativa D, 4 vezes 10 a menos 9. Bom, chegamos aqui ao final. Espero que essa lista ajude vocês aí na prova. Ficamos por aí e vamos lá, questão 28, né? Entre duas placas planas e paralelas A e B, distanciadas de 1 centímetro uma da outra, há um campo elétrico uniforme de 5 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. Considerando nulo o potencial elétrico da placa A, o potencial elétrico da placa B em volts é igual a... Bom, de novo, vamos lembrar daquele maravilhoso do Edu. O campo E é quanto? 5 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. A distância, 1 vezes 10 a menos 2 de metro. Por que tem que estar em metro, pessoal? Newton por Coulomb é a mesma coisa que volt por metro. Isso é igual a U. Então, corto. U é igual a 5 vezes 1, 5 vezes 10 ao quadrado, volt, que é a mesma coisa que 500 volts. U é 500 volts. Lembra, U é DDP. Diferença de potencial. Considerando nulo o potencial da placa A. Então, se o potencial da placa A é 0, o da B só pode ser quanto? 500. Por que só pode ser 500? Porque a DDP entre eles, a DDP, vale 500, ou 5 vezes 10 ao quadrado, que é a alternativa D de dado. É isso. Beijo grande, se cuidem. Tchau, tchau.